Marcos 2, 23 a 28, diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Amém. Queridos, dia 27 de janeiro de 2013 foi um dia trágico para a nossa nação brasileira. Me lembro que eu assustei-me quando tomei conhecimento da tragédia, da desgraça, do terrível acontecimento, do terrível acidente que se deu na cidade de Santa Maria. Já vão ser 2013, né? Então, quer dizer, mais de 7 anos, 8 anos que fez essa tragédia. Muitos jovens morreram naquele incêndio na Boate Kiss, uma das maiores tragédias da história do nosso país, em termos de número de mortos. O detalhe, o que nos deixa mais sentidos, né, é saber como é que se processou essa tragédia, esse acidente, porque nós tomamos conhecimento, pelas investigações, que dos mais de 220 mortos, 180, né, porque alguns morreram posteriormente devido às sequelas do acidente, respirando o gás tóxico produzido pela queima, né, do teto, e infelizmente, aquele espaço se tornou um ambiente de morte terrível, né, de execução, vamos dizer assim, né, infelizmente. E o caso é que dos mortos, pelo menos 180 corpos foram encontrados num só lugar, empilhados. Foram chegando ali e aquilo ali virou uma sala de extermínio, né? Porque eles entravam e caíam, eram sufocados, morriam, asfixiados pela fumaça tóxica. E qual foi esse local? Cerca de 180 jovens foram encontrados no banheiro. O que aconteceu? A luz de emergência não funcionou. Quando há um incêndio, quando se tem uma situação de emergência, quando se não tem o auxílio da luz elétrica, as luzes de emergência devem funcionar na saída. E não funcionaram. E o que aconteceu foi que esses jovens seguiram a luz que eles tinham. No entanto, a luz vinha do banheiro. E eles acabaram todos correndo para ali, achando que aquela era a saída, mas aquilo era, na verdade, uma armadilha. Porque eles iam entrando ali, e os que entraram não tinham como sair por causa do alvoroço dos que chegavam, e ali todas essas vidas foram ceifadas devido a esse acidente terrível. E aí, alguns ou qualquer um dos irmãos poderia me perguntar, como sempre eu digo, né, o que isso tem a ver com o texto? Olha, quando eu olho para esse texto, queridos, eu vejo pessoas que também estavam no escuro ou seguindo a referência errada e que estavam sufocadas na sua relação com Deus e na sua vida espiritual. Por quê? Porque não estavam seguindo a referência correta. Como tema da nossa mensagem de hoje, eu propus, seguindo uma estrutura homilética que eu tenho usado para o Evangelho de Marcos, sempre 2 palavras, eu coloquei como tema o Filho e o Sábado. Por quê? Porque é pensando sobre a relação do Filho de Deus com o sábado que nós vamos adentrar mais profundamente nas questões relacionadas à referência da nossa caminhada espiritual. A referência que nós tomamos para respirarmos espiritualmente.
Porque a questão é que se tomarmos referências erradas, ficaremos sufocados espiritualmente. E o caso aqui, meus queridos irmãos, é exatamente esse. Há pessoas aqui que estão mortas espiritualmente e que seguem uma luz falsa. E essa luz falsa resulta em morte espiritual. Ao invés de saída, é uma prisão. Ao invés de vida, é morte. Pois o que aconteceu? Os discípulos de Jesus e o Senhor Jesus, na liderança deles, estão atravessando lavouras, estão com fome, começaram a colher espigas de milho ou de cevada e debulharam com as mãos. Debulhavam e comiam, porque tinham fome, estavam famintos. E fariseus, que tem sido aí o tópico da nossa conversa, temos falado deles desde o domingo passado, uma seita da religião judaica dos dias de Jesus, eles questionam Jesus por que os discípulos dele estão colhendo espigas em dia de sábado, porque eles não deviam fazer isso. Afinal de contas, já foram taxados, como vimos no domingo passado, como pecadores, Jesus e os seus próprios discípulos, porque eles não seguem meticulosamente aquela tradição que os fariseus estabeleceram como o meio de se relacionar com a Deus, só que são tradições humanas. No texto, um dos textos bíblicos que nós lemos nesse culto, em Isaías, Deus fala através do profeta Isaías: vocês estão me honrando com lábios, mas na verdade isso é apenas exterior, porque vocês transformaram o relacionamento comigo em obediência a mandamentos que vocês mesmos criaram, e vocês fazem isso maquinalmente, de maneira fria, com a motivação errada. A gente leu isso, uma denúncia feita pelo profeta já de uma prática existente entre os judeus 600 anos antes do Senhor Jesus nascer. Mas esse é o perigo, queridos, quando nós tomamos referências erradas que, ao invés de nos trazer vida, nos sufocam. E aqui eu passo a lhes mostrar no verso de número 23, quando a religião, a religiosidade, a tradição, a ideia humana se torna referência para o nosso relacionamento com Deus. Que tristeza! O texto diz que quando Jesus atravessava, dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas, os fariseus, então, começam a advertir. Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Meus irmãos, que situação é essa? Os discípulos estão com fome, os discípulos estão se alimentando. Se você for no texto paralelo de Mateus capítulo 12, você vai descobrir, Mateus 12:1, que Mateus também narra esse acontecimento. Mateus tem o cuidado de dizer que eles estavam famintos. Eles estavam famintos. Afinal de contas, o ministério de Jesus não era fácil. Jesus andava por todos os lugares, pregando em todos os lugares, atendendo multidões, era desgastante, muita caminhada. E esses discípulos estão seguindo ao Senhor Jesus. E eles, então, com fome, começam a colher essas espigas. E, meus irmãos, presume-se que gente que caminha com Deus, presume-se que gente que tem relacionamento com Deus, quando vê um faminto comendo, normalmente ficam felizes, ficam alegres. Gente que está perto de Deus tem prazer em levar a comida para quem está com fome. Mas veja que quando você toma uma referência errada para o seu relacionamento com Deus, você se torna tão frio ao ponto de perder todo o bom senso. E esses fariseus, esses religiosos dos dias de Jesus, esses que eram tomados como a referência da religião, eles estão incomodados porque tem gente matando fome. O que é isso? Isso não tem nada a ver com o que a Escritura nos ensina sobre Deus. Deus é amor. Deus nos ensina nos seus mandamentos e tomando, ok, os fariseus, poxa, eles têm os 10 mandamentos. Se você olhar para os 10 mandamentos, pelo menos 6 deles estão relacionados com o bem-estar do outro. Os 6 últimos mandamentos da lei da Torá, dos 10 mandamentos,
estão relacionados ao bem-estar do outro. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do outro, honra os teus pais, enfim. Todos esses mandamentos estão relacionados com o bem-estar alheio. E esses homens, que são os homens que seguem a lei, estão incomodados porque tem gente que está com fome e está matando a fome. Isso mostra, meus queridos irmãos, o que acontece quando nós tomamos a referência errada. A essa altura, talvez os irmãos pudessem me indagar, né? Mas, pastor, eles não estão obedecendo à lei? Afinal de contas, o questionamento deles é porque isso não é lícito aos sábados. O sábado deve ser respeitado, não é isso? Bom, queridos, na verdade, se nós voltarmos os nossos olhos para o texto de Deuteronômio, capítulo de número 23, nós vamos descobrir algo muito curioso. Deuteronômio 23, versículo 24. Olha só que interessante. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás foice. Na verdade, estando com fome, eles poderiam tomar com as mãos, só não podia usar foice. Até onde a gente sabe pelo texto, ninguém estava roçando pasto lá não, queridos. Ninguém estava roçando a lavoura ali não. Estavam apenas passando, e veja a narrativa do evangelista João Marcos, né, voltando para o texto base da nossa exposição. Olha, ao passar, eles começaram a colher, verso de número 23, ao passarem colhiam espigas, eles estão a caminho, eles não foram ali para fazer uma colheita. Coincidentemente, estão passando por uma lavoura, estão com fome e estão ali colhendo aquelas espigas, estão comendo. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, eles não estavam seguindo as Escrituras. Se as Escrituras permitem que se colha com as mãos, o que eles estavam seguindo? Eles estavam seguindo aquilo que nós temos falado, os seus artigos que eles estabeleceram como referência. Então, Jesus e os seus discípulos já foram classificados como pecadores, conforme a exposição de domingo passado, porque Jesus estava se assentando com pecadores, que eram pessoas que não seguiam aquelas minuciosas regrinhas que os fariseus estabeleceram a partir da lei da Escritura. Então, quem não está dentro é pecador, está errado. Só que, veja, eles abandonaram as Escrituras, estão seguindo tradições humanas. E isso fez o que com eles, meus irmãos? Os mataram. Porque você estabeleceu um relacionamento com Deus a partir de uma referência que você mesmo produz, ou que os homens mesmos produzem, acaba que vira uma religiosidade fria, morta e proveniente do próprio ser humano. Não é o contrário, não é Deus buscando o homem, mas é o homem buscando a Deus e com seus próprios meios, porque foi isso que os fariseus começaram a fazer, criaram maneiras de agradar a Deus. Parece que esqueceram de Isaías, capítulo 6, que diz que as nossas melhores obras para Deus são como trapo de imundície, porque há pecado em nós. E nós precisamos reconhecer isso, e o quanto antes possível. Eu gosto de uma frase de Spurgeon. Ele diz que a autossalvação, ou pelo valor pessoal, ou pelo arrependimento, ou por resolução própria, é a esperança inerente da natureza humana, e é muito difícil ser extirpada. Parece que o ser humano tem essa esperança dele mesmo se salvar. Seja, como eu disse aqui, pelo meu valor pessoal, pelo arrependimento, por uma resolução própria, eu tenho que dar um jeito de me salvar. Afinal de contas, eu tenho que estar no controle. Parece que o ser humano tem dificuldade com a graça.
com a manifestação da graça, com ser salvo de graça. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa para eu conseguir. E até nos discursos dos cristãos, dia após dia, mas você tem que não é qualquer um não é fácil não. Como se fosse pelas nossas próprias forças, como se não foi Deus que te escolheu e que te capacita para segui-lo. Como se não fosse Deus que coloca no seu coração a vontade dele e te capacita para obedecê-lo. Mas existe essa ideia, né, de se estabelecer um relacionamento com Deus a partir das nossas boas obras ou de uma obediência estrita. Queridos, relacionar-se com Deus é muito mais do que obedecer uma série de normas. Relacionar-se com Deus é muito mais do que obedecer uma série de normas. Obedecer uma série de normas surge como fruto de um relacionamento com Deus, como algo prazeroso, se dá de forma consciente, não com um objetivo, mas porque aconteceu algo. Eu quero obedecer à vontade de Cristo, eu quero obedecer os mandamentos de Cristo, mas porque Ele me salvou, não para ser salvo. É o contrário, é porque eu sou grato a Ele, Ele já me salvou. Então eu não preciso correr atrás disso. Mas a religiosidade dos fariseus, como nós temos aprendido nos textos que nós temos lido nos últimos cultos, é exatamente essa. Os fariseus estão cegos em nome dessa estreita obediência de normas restritas. A obediência à lei se tornou algo mais importante do que a própria necessidade alheia. E para obedecer os meus artigos, eles criaram cerca de 39 artigos, quase 40 artigos na sua própria tradição, a partir do mandamento do sábado. O mandamento do sábado é um dos 10 mandamentos, é o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Só que a partir desse mandamento, os fariseus criaram uma tradição de 39 artigos. Disse que os fariseus chegavam a definir quantos metros você poderia andar no sábado. Quantos metros sem pecar. Se você andar até tantos metros, você não peca. Se passar disso, você está desonrando a Deus, você é um pecador, você pode ser considerado pecador. Veja, que estabeleceram dentro dos seus próprios padrões, como eu falei pela manhã e reforcei essa questão, o quem é pecador e quem não é, a partir da sua compreensão da vida com Deus, do relacionamento com Deus. Que coisa! E seria, meus irmãos, completamente de se estranhar que o nosso Senhor, vindo, não nos mostrasse, esses perigos e não nos mostrasse qual que era a situação de decadência da religião judaica do seu tempo, onde tinham perdido totalmente a referência de quem é Deus e de que Deus tem para nós. O Filho de Deus veio, de fato, trazer-nos para o Pai, revelar-nos a vontade do Pai. E esses conflitos se estabelecem em toda a Escritura, e a gente ainda vai passar por muitos deles ainda nesse tão precioso Evangelho que nós temos estudado. Então, meus irmãos, a lei não nos faz melhores. A lei não nos faz melhores. Pelo contrário, a lei nos faz piores. Porque através da lei, que diz Paulo, eu soube que eu era pecador, porque eu não consigo obedecê-la. Então, ela deve nos conduzir para o verdadeiro ponto de referência no nosso relacionamento com Deus. E nós vamos chegar lá. Mas então, qual que é o ponto de referência dos fariseus? É, sem dúvida nenhuma, a sua tradição. A verdadeira lei de Deus, que é o amor a Ele sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos, o amor ao próximo como a ti mesmo, os 6 últimos mandamentos. Essa verdadeira lei de Deus, por causa da religiosidade, das tradições dele, está escondida. Está escondida onde? Exatamente atrás dessa montanha de tradições, dessa religiosidade esquisita. Meus irmãos, não são poucas as pessoas que se enveredam por esse caminho. No Brasil, há muitos religiosos, como em qualquer lugar do mundo. Pessoas que passam a servir a Deus e que passam a exercer a sua espiritualidade a partir de normas, procedimentos, regrinhas, uma série de meticulosos rituais, como se esse esforço fosse algo agradável para Deus.
Deus se agrada de nós em Cristo, meus queridos irmãos. E é isso, e esse tipo de comportamento, esse tipo de caminho, esse tipo de referência não leva a outra coisa senão ao sufocamento espiritual, porque a pessoa passa a ficar escrava da obediência a essas regrinhas. É o que aconteceu com os fariseus e é o que acontece com muita gente, meus irmãos. Acontece com muita gente. Esses fariseus entendem muito de vida externa, né? A gente sabe lá em Lucas capítulo 18, eu citei esse texto pela manhã, o cara batendo no peito. A parábola, a história do fariseu e do publicano que Jesus conta, e o publicano, que é o pecador, considerado pecador, está ali, ó. Não atreve a levantar a cabeça, dizendo, tem misericórdia de mim. E enquanto o fariseu, eu jejuo 2 vezes por dia. Desculpe, 2 vezes por semana. Ele fala isso. Não onde? Como eu disse pela manhã, está na Escritura que tem que se jejuar 2 vezes por semana. Nas tradições que eu disse, nas regrinhas que eles criaram. Quem não está dentro é pecador. Esse publicano, e ele fala, não sou como esse aí, né? Eu não sou como esse aí. Porque eu sigo direitinho aqui e ele é um pecador. Bom, e nós vemos aqui o perigo de fazer dessas regrinhas humanas, dessa tradição humana, a nossa referência para o relacionamento com Deus. Mas há aqui um outro ponto de referência que nos é dado. Se os fariseus estão seguindo as suas tradições, Jesus chama-os para ter um outro tipo de referência. Qual que é a referência que Jesus chama para tê-los? Está no verso 25 e 26. O que Jesus diz para eles? Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Que interessante. Jesus está perguntando para eles, vocês não leem a Bíblia? Quando eu olho para Jesus aqui, eu me lembro de Lutero no século XVI. Porque Lutero, no século XVI, estava dentro de uma igreja que tomou como referência a própria tradição da igreja e aquilo que foi construído pela tradição no decorrer dos séculos. E Lutero começa a questionar, mas espera aí, você vai pagar você vai comprar absolvição como se vendia as indulgências, né? Mas isso não tem, o justo vive pela fé. O justo não vive por suas obras, o justo não é justificado por suas obras, mas ele vive pela fé. Lutero leu isso na Escritura, e isso está presente em muitos textos da Escritura. Então, Lutero, no seu próprio tempo, do século XVI, levanta-se questionando aquele tipo de referência que torna as pessoas frias e torna as pessoas voltadas para penitências, para sacrifícios pessoais. Lutero fala, Deus tem mais para vocês, através de uma referência adequada. E Jesus está aqui diante daqueles fariseus chamando para considerarem uma referência. Qual a referência? Deuteronômio, capítulo 23. Como eu li para os irmãos, ali no texto bíblico não diz que é pecado colher com as mãos, se você tiver fome. Mas, além disso, aqui ele ainda cita o texto de Samuel que nós lemos já nesse culto. 1 Samuel, capítulo 21, versos de 1 a 6. Ele cita 1 Samuel dizendo, olha, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? O que eles fizeram? Era um momento de guerra, de batalha, estavam com fome, estavam no momento de necessidade. E veja, verso 26, entrou na casa de Deus, entrou no tabernáculo, no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Espera aí, é isso mesmo? Se você for comigo lá no livro da lei cerimonial, que é o livro de Levíticos, lá no capítulo 24, nos versos 5 a 9, fala do pão para a mesa do Senhor. Aí diz aqui as instruções, tomarás a flor de farinha e tal, sobre cada fileira, o incenso. Em cada sábado, verso 8, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua, e serão de Arão e de seus filhos. Arão é a linhagem sacerdotal e os filhos de Arão também, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo.
Mas Davi, segundo o texto de 1 Samuel capítulo 21, entrou no tabernáculo e eles comeram. Por quê, meus queridos irmãos? Porque a lei, ou melhor, o homem não foi criado para a lei. Deus não criou primeiro a lei e depois criou o homem para obedecer à lei. A lei não é um fim em si mesma. A lei tem um propósito de bênção para o povo de Deus. Porque a lei protege o povo de Deus, a lei instrui o povo de Deus, a lei ensina o povo de Deus, a lei conduz o povo de Deus. Então, Jesus vem mostrar exatamente isso. Vocês confundiram as coisas, vocês transformaram as leis num fim em si mesma. As leis existem para o bem do homem, e não o homem existe em função da lei. Deus não criou leis em Gênesis capítulo 1, ou capítulo 2, que é a narrativa da criação do homem. Deus criou os seres humanos. Um também, 1:26, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Mas eles mudaram, eles agora, na perspectiva deles, é mais importante obedecer, e nem a Escritura, irmãos, porque a Escritura já disse, que o que eles estavam fazendo não estava errado. Nem a Escritura, é as suas tradições. Mas nessa perspectiva equivocada, o que aconteceu? Eles acham mais importante obedecer meticulosamente uma série de regrinhas do que ver alguém faminto se alimentando. Que comunhão com Deus é essa? Que comunhão com Deus é essa? Você acha que Deus se agradaria de ver alguém faminto? E aqui Jesus usa o próprio texto, olha, os soldados de Davi, assim como os meus discípulos, tiveram fome. Interessante que Jesus é da linhagem de Davi, Jesus é líder tal qual Davi, Jesus tem discípulos igual Davi tinha soldados. Jesus é o rei dos reis. E Jesus tem os seus servos. E então Jesus diz, olha, vocês estão confundindo as coisas, e Jesus traz esses princípios aos homens daquele tempo, mostrando que o ponto de referência para o relacionamento com Deus é a Escritura, e não a própria tradição humana. E eu repito, é isso que Lutero propôs no século XVI, que a igreja se voltasse para a Escritura, porque aqueles padrões propostos pela própria igreja não casavam com o que a Escritura nos ensina. Aproveitando Lutero, como ele dizia, a Bíblia, toda a Bíblia e nada mais que a Bíblia é a religião de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia, toda a Bíblia e nada mais que a Bíblia. Não são as palavras de Jesus, vocês nunca leram? Porque as Escrituras, meus irmãos, elas dissipam as nossas dúvidas, as Escrituras, elas dissipam as nossas confusões, a Escritura traz a verdade de Deus para a nossa vida. E a minha pergunta, a sua religião, a sua devoção a Deus, a maneira como você se relaciona com Deus, toma que tipo de referência? Jesus colocou como referência a Escritura. Deus fala na Bíblia. Mas, nesse ponto, nós precisamos perguntar, o que Deus fala na Bíblia? Eu disse que o tema da nossa mensagem é o Filho e o Sábado. Por quê? Veja, a Escritura é uma referência, mas apenas o conhecimento escriturístico não é o propósito de Deus para a nossa vida, porque senão você volta na mesma condição dos fariseus. Embora os fariseus apoiavam-se na sua tradição, a tradição virou um fim em si mesma e não os conduziu a Deus, pelo contrário, nós vemos como é que eles estão sufocados espiritualmente. Jesus diz que a Escritura, vocês nunca leram a Escritura, Jesus coloca a Escritura como referência, mas a Escritura, queridos, tem que nos conduzir para algum lugar. Qual? Para onde? Ou melhor, as Escrituras apontam para quem? Pois bem, leiamos o texto. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Quem que é, pois, então, o Senhor da lei, o Senhor
do sábado? Jesus Cristo. É o Filho. O Filho do homem é Senhor também do sábado. Por isso que eu disse que é o Filho e o sábado. E agora eu passo a falar do Filho e sábado, explicando melhor isso. Por quê, meus irmãos? A lei não é um fim em si mesma. Jesus é maior que a lei. Ele está dizendo que ele é o Senhor do mandamento. Ele é o Senhor do mandamento do sábado. Então, esse conhecimento da Escritura não pode ser um conhecimento intelectual ou teológico, senão o ponto de referência é o mesmo dos fariseus. As Escrituras precisam nos conduzir para Cristo. O erro dos fariseus foi ficar exatamente no conhecimento da sua tradição. Isso tem acontecido com frequência em nosso meio. Nós temos grandes doutores, teólogos, que não têm um relacionamento com Jesus. Conhecem as coisas da Bíblia, conhecem as coisas reveladas, sistematizaram, criaram uma ciência da teologia, mas se isso não te conduzir para os braços de Jesus Cristo, é morte, é letra morta, e letra mata. Agora, Cristo, meus irmãos, Cristo é mais do que simplesmente letra. Doutores letrados nas Escrituras que parecem distantes de Cristo. É comum encontrar. Afinal, só podemos entender bem as Escrituras se tivermos um relacionamento real com Cristo. Porque as Escrituras, ou na verdade, nós cremos em Cristo por causa do testemunho das Escrituras, e nós cremos nas Escrituras por causa do testemunho de Cristo sobre elas. Elas testemunham de Cristo e Cristo testemunha delas. Então, a maneira de conhecermos a Jesus é por meio de Cristo. Cristo, que é maior do que todas as coisas. Do que todas as coisas. Veja, quando ele se apresenta aqui, olha, o sábado foi estabelecido, ele está reorientando as coisas. Veja, o mandamento não foi criado como um fim em si mesmo, como vocês transformaram. Deus não se agrada disso. Na verdade, Deus nos deu um mandamento para o nosso bem. E o Senhor, o Filho do homem, é Senhor do mandamento porque foi ele quem criou o mandamento. Então ele tem autoridade para dizer, no final da história, ele é o Senhor do sábado, como ele é o Senhor de todas as coisas. Então, na verdade, a nossa referência segura não é nem a tradição e nem simplesmente o conhecimento da Escritura. Mas a nossa referência segura é o Jesus Cristo apresentado na Escritura, que você pode chegar até ele por meio do conhecimento dele que está revelado na Escritura. Então, a Escritura pode, o conhecimento dela, te conduzir a um relacionamento com Jesus, mas isso não é só conhecimento intelectual, é vida devocional, é oração, é relacionamento com Deus. Isso é interessante porque João, o evangelista, apresenta Jesus como Logos. O que é Logos? Logos costuma ser traduzido como a palavra. É claro que João usou esse termo no seu contexto histórico e tinha um significado científico, onde buscava-se o sentido das coisas e o sentido de tudo era tratado como Logos. É lá da filosofia grega. Mas interessante é que João apresenta Jesus como a palavra, e Jesus é a palavra, mas Jesus é mais do que a palavra escrita, Jesus é a palavra encarnada, Jesus é o Logos, mas ele é também o Espírito que inspirou a palavra está em Cristo. Então veja, se o Espírito que inspirou a palavra está em Cristo, Cristo é quem inspirou a palavra, e Cristo se usa da palavra para que nós possamos conhecê-lo. O único ponto de referência seguro para o relacionamento com o Pai é Jesus, porque Jesus tem o Espírito das Escrituras, Jesus usou as Escrituras para que nós chegássemos até Ele. Mas se você ficar só na Escritura, se é só conhecimento teológico, é letra morta. Mas se, pelas Escrituras, você passa a ter um relacionamento real com Jesus amanhã, na segunda-feira braba, e você amanhece com ele, você passa a semana com ele ao seu lado, vivendo ao lado de Jesus e Jesus ao seu lado, porque você o conhece, porque ele foi te apresentado na palavra, porque ele se serviu da palavra para se apresentar a você. Isso é vida, isso não é sufocamento, essa é a referência para a comunhão com Deus, para a comunhão com o Pai. Então, nesse texto, a gente vê fariseus que estão perdidos, sendo sufocados porque pegaram a luz errada. Jesus aponta para a referência, é a Escritura, mas a Escritura tem que nos conduzir para Jesus Cristo. E aí eu volto no Lutero, porque Lutero viveu isso também.
Porque Lutero chamou a sociedade do seu tempo para olhar para a Escritura, para encontrar Cristo. E quando você olha para os escritos de Lutero sobre Cristo, é maravilhoso. E ele diz o seguinte, olha, Cristo é o meio, a vida e o espelho pelo qual vemos a Deus e conhecemos a sua vontade. Porque, veja, você conhece Cristo pela Escritura, você conhece... quer dizer, pela Escritura você conhece Cristo, e conhecendo a Cristo você tem comunhão com o Pai, você conhece a vontade do Pai, mas a partir desse relacionamento espiritual. Isso é subjetivo. Conhecer a Escritura é objetivo, a letra está ali. Como eu disse, existem doutores da Escritura, existem pessoas que podem ler as Escrituras na língua original, mas nunca tiveram um momento com Jesus nas suas vidas. Porque a partir do fato e do dado objetivo da Escritura, você é conduzido à experiência subjetiva da fé. E a experiência subjetiva da fé é isso que só você sabe que você viveu com Deus, aquele encontro que você teve com Deus. Aonde? E aí em vários lugares, porque tem aquele encontro transformador e tem um encontro de todo dia, que é na cozinha, que é na lida diária, que é no volante, que é no trabalho, que é caminhando pela rua. E quando a gente tem esses momentos com Cristo, por quê? Porque a gente sabe quem é Cristo, porque a Escritura revelou quem é Cristo e o Espírito nos conduziu a essa experiência com Jesus. É por isso que Dostoiévski, o grande Dostoiévski da arte, que escreveu grandes obras literárias, fala assim, olha, eu amo tanto Cristo que se me provarem que a verdade está fora de Cristo, eu prefiro ficar com Cristo. Por isso que a Vilma gostou de uma frase que eu usei em sermões passados, que diz que Deus forma o homem, o pecado deforma o homem, a Escritura informa o homem, mas somente Cristo transforma o homem. Cristo não será exaltado a menos que ele esteja acima de tudo. Isso é de Agostinho. Cristo não será exaltado a menos que ele esteja acima de tudo. Cristo só é exaltado se ele estiver acima de tudo. Sabe por quê? Porque ele é Senhor também do sábado. Olha que interessante o texto, irmãos. Senhor também do sábado. Por que ele é Senhor também do sábado? Porque ele é o Senhor sobre tudo. E do sábado também, do mandamento também, da lei também, da graça também. Nele habita toda a plenitude de Deus. É por isso que nós cantamos esse culto todo para Ele. Ele é o centro de tudo. Aprove ao Senhor que Ele fosse o herdeiro de todas as coisas, a expressão exata do seu ser. Outrora, no passado, diz o escritor de Hebreus, Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual é a expressão exata do ser de Deus, e nós podemos acessar a Cristo por meio da revelação dele na palavra. Queridos irmãos, o cristianismo é Cristo, e Cristo é a revelação final e absoluta de Deus. Cristo não é um homem que ousou ser Deus, mas é o Deus que se dispôs a ser homem em nosso favor. O que me fez seguir a Jesus Cristo não foi só o desejo da minha salvação, mas o desejo de poder servi-lo eternamente. Qual o seu ponto de referência? Tradição? Religião? Teologia? Ou, na verdade, o seu ponto de referência é Cristo? Meus irmãos, naquela noite fatídica, pessoas tomaram o ponto de referência errado e foram sufocadas. Infelizmente, perderam suas vidas. Mas, a cada dia, nós vemos essa fatalidade acontecer. Pessoas que ainda não encontraram a luz de Jesus na sua vida. Em João capítulo 8, verso 12, eu leio: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém.